Mas então, agora falamos um pouquinho sobre a vida dela na China, as dificuldades, as facilidades, sobre o idioma. E o idioma, como que foi? Lá na Tailândia... Ju, você fez uma pergunta ótima. Porque eu sei que muita gente que está nos assistindo pode ser pessoas que querem melhorar o inglês, né? Ou o idioma que está aprendendo. Quando eu fui para a Tailândia, eu não sabia nada de inglês. Nada mesmo. Eu sempre tive muita vontade de aprender, mas eu nunca tinha realmente me aprofundado, assim. Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia nada, sabe? A ponto de a diferença de how many ou how much. Eu até brinco assim, porque eu cheguei no aeroporto, quando eu tava indo pra Tailândia, e perguntava, how many ou how much? Até hoje eu me confundo com isso. Então, realmente, assim, no primeiro ano, sabe? Quando a gente vai aprender um novo idioma, é aquele tradicional, é a gramática, você aprender no dia a dia e tal. E eu aprendi inglês falando em inglês. Então, quando eu cheguei lá na Tailândia, o meu professor, ele era irlandês. Então, ele tinha aquele inglês nativo. E aí, eu tinha aquele inglês muito básico. E aí, fui aprender inglês falando inglês. Então... E o legal era a conversa, sabe? Então ele falava, como é que foi o seu final de semana? E aí eu tentava explicar pra ele como que foi. E aí eu esqueci a minha carteira em casa. E aí ele falava o que? Aí eu tentava explicar alguma palavra em mímica, ou falar falar o que é carteira. É um objeto que você coloca, um exemplo. Então, isso eu acredito que ajuda muito você, de fato, esquecer o português e tentar, de fato, mergulhar na língua, o que parece que ele fazia era uma contextualização. Exatamente. Pra causar gatilhos. Isso. Porque se você não tiver, na hora de aprender o idioma, você não tiver os gatilhos, por exemplo, você vai aprender uma palavra nova. Grape, que é uva, por exemplo, né? Aí você fala assim, isso é grape. Mas não tem nada que te faça memorizar que isso é grape. Então, você precisa de um gatilho, igual ele pedia para que você contasse as histórias. Exatamente. Então, isso ia trazer aquele apego emocional, aquela parte emocional que fala que são os gatilhos na mente, né, mentais, que faz você lembrar as palavras necessárias em outras situações depois, generalizar. Exatamente. Então, muito legal, foi muito bom, porque eu saí de lá eu cheguei na Tailândia com um inglês que não sabia nada e consegui sair com um inglês, aquele inglês intermediário, sabe? Que consegue desenrolar ali. E agora, falando aqui em Singapura, né? Porque eu continuo estudando inglês, e o inglês você tem que sempre continuar estudando, você não pode parar. É a mesma coisa português. Deixa eu falar de português, vai ter palavras em português que a gente vai esquecer. Né? E o inglês é a mesma coisa. Então, aqui eu estou estudando inglês novo e olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou começando a estudar o meu conteúdo de imagem pessoal aqui em Singapura em inglês. Então, a minha motivação não é mais o inglês, porque chega uma hora que você estudar inglês, tipo assim, acaba sendo um pouco chato, cansativo. Então, a minha motivação é eu estudar assuntos da minha área de imagem pessoal, porque aqui em Singapura, além da parte da aparência da roupa, eles observam muito o comportamento da pessoa, a etiqueta profissional, as habilidades comportamentais, que se chama de soft skills. E assim, dessa maneira, eu tenho estudado imagem pessoal aqui em inglês. Então, eu tô aprendendo mais vocabulário em inglês. Então, eu vou para palestras em inglês, eu faço cursos em inglês. Eu estudo com um professor de inglês. Eu tiro dúvidas sobre o meu conteúdo. Você já leu tal livro? E aí ele fica explicando para mim o livro em inglês. Então, isso tá me ajudando muito a melhorar o meu inglês e também me motivando a aprender mais, sabe? Exatamente, é o que eu falei com relação ao gatilho, porque no momento que você pega um assunto que te interessa, que é a sua alma ali, você vai aprender a língua, porque você sabe que aquilo você vai buscar aprender, e mesmo sendo inglês.